Bob Gump na área. Pessoal, hoje eu vou contar uma história que tem que ver os nomes que passaram pela minha vida. Então, assim, coincidências interessantes, né? Desde que eu trabalho, desde os 14 anos, em escritórios de empresas, e depois trabalhei em área de segurança, em área de varejo e tal, né? E eu me lembro que quando eu trabalhei muito na área de escritórios, né? Umas colegas, o nome de colegas que eu sempre tive, uma coincidência incrível, eu tive muitas colegas com o nome de Fátima. Como eu tive colegas com o nome de Fátima na Dubuscra, na Transporte Luft, em várias empresas tive umas 3 colegas com o nome de Fátima, né? Lá na Pacton também, uma telefonista de São Paulo, que era Fátima, né? Na transportadora Luft tinha uma também, no Codes a Pagar da Dubuscra também tinha uma Fátima, né? E assim, e também assim, eu tive a coincidência, né? Como a minha mãe não conviveu com meu pai, né? Então meu pai teve outro relacionamento depois, e aí a minha mãe veio para Porto Alegre, e por coincidência, sem saber um do outro, o meu pai botou o nome da filha mais velha dele de Eliane, e acho que uns 2, 3 anos depois a minha mãe também, a minha irmã também, da parte de mãe, também era Eliane. Então eu tenho 2 irmãs chamadas Eliane. Mas agora o engraçado mesmo é que eu tive 5 chefes chamados José Luiz. Que incrível, né? Eu nasci para ser mandado por José Luiz, né? Ou liderado, né? Não, mandado é muito cruel, é liderado, né? Porque foram grandes líderes que eu tive, né? Começou quando eu entrei na Companhia Rio Grande de Adubos, né? Que era o José Luiz Costa, né? Até era meu vizinho, morava aqui na Alvorada também, trabalhava lá na Dubuscra. Mas eu fiquei uns 2 meses ali, depois ele saiu da empresa e entrou o Carlos Goulart, né? Que era o Carlos Cri, que chamava, né? Depois, aí o seguinte, eu trabalhei ali na Dubuscra, a Dubuscra fechou, né? Foi vendida lá para Fertipar, né? E aí, eles eram do grupo da Uvebra. Daí eu fui preencher uma ficha lá na Uvebra, né? Largar um currículo, e a mulher da Uvebra me chamou, que também tinha função de contas a pagar. Só que a mulher não gostou do meu visual, assim, e já tava para me despachar, né? E tu vai ter que fazer um teste de datilografia, né? Na época, quem tinha datilografia era o top das galáxias, e eu sabia, né? E eu era mais chique, eu sabia IBM, Facite, tudo elétrica, né? E a mulher achou que eu não sabia máquina elétrica, e botou eu digitar um texto lá, em 15 minutos eu digitei uma carta lá e passei para ela. Ela viu que eu manjava do assunto. Casualmente estava passando por ali o chefe do setor, José Luiz Murlik, né? Um descendente de polonês e tal. Daí eu fui conversar com o homem e fiquei 1 hora falando sobre finanças e contas a pagar com o cara. E aí o cara também, para minha sorte, nós estávamos encerrando a empresa lá na Dubuscra, né? Que eu conhecia muito sobre auditoria, né? E aí o cara que era meu chefe lá na CRA era amicíssimo do José Luiz Murlik, né? E aí, conversando, o José Luiz Murlik virou o meu chefe também, né? Então esse foi o segundo chefe, José Luiz. Depois, uma vez também, quando eu fiz um trabalho lá na Parmalat, né? O chefe também era José Luiz Severo. Aí também era José Luiz Severo, trabalhei um tempo lá com ele. Depois aí a história final ali, né, que um dia eu fui trabalhar na Pacton Consultoria, uma grande empresa, né, e a uma consultoria grande aí, de uma banca de advocacia forte, e aí que era a mulher do RH, era para me entrevistar, né, e ela me pregou uma peça. Eu achei que ela não tava, e veio um cara, o rapaz assim, era bem pequenininho, né, bem simples, bem tranquilo, e eu já nunca imaginei que ele era o chefe do setor, né, eu achei que ele era o assessor da mulher do RH lá, né, e o cara me entrevistando, daqui a pouco me bateu uma ideia, esse cara deve ser o chefe. Aí o senhor é o chefe do setor? Eu sou o supervisor da área. Eu já mudei o tom da conversa, né, eu pensando assim, eu tô falando com o assessor, não, cara, no cabeça, né, mas aí é o seguinte, pensa no que é o cara, o José Luiz Desch, a experiência que eu tive com esse homem, né? O cara assim, ele já era formado em administração na FAPA lá, olha, precisava ver a inteligência do cara. Pensa assim, um cara que se garantia, porque ele me ensinou todo o serviço do setor, sempre me ensinando, e não tinha medo de eu tirar o lugar dele, porque ele sempre sabia mais que eu, eu nunca conseguia acompanhar ele, porque o cara era ligeiro, ele tinha sede de conhecimento, era um cara que estava sempre à frente, né, sempre à frente. Aí trabalhei um tempão, assim, e ele era um cara muito rigoroso nos ofícios, nas cartas, assim, ele revisava muito, assim, às vezes eu ficava meio mordido
corrigido, né? Que eu tinha que fazer uma carta 4, 5 vezes, mas é que ele era meio perfeccionista nos textos, mas isso a gente aprende com quem tem um padrão de trabalho, né? Então o José Luiz foi um grande, e ele é tão bom assim que ele se formou, fez mestrado, fez tudo, e hoje ele é um professor de uma universitária, né? Então porque ele sabia ensinar, e ele também foi um grande profissional. E o último profissional, José Luiz Tomasi, né? José Luiz Tomasi, assim, ele veio trabalhar comigo, eu pensei assim, mas esse cara aí... Mas pensa assim, imagina um cara que era que nem aquele senhor estagiário lá do Robert De Niro, era o cara escrito, um cara magrinho, elegante, assim, ó, e ele era mestre de uma ordem filosófica lá, um cara de muito centrado, muito equilibrado, e ele tinha um método de trabalho também muito perfeito, né? Então, assim, esses são os meus 5 líderes, os José Luiz. Se eu tiver mais um José Luiz pra me chefiar, que seja, porque se chefiado pelo José Luiz, o José Luiz era o padrasto do homem também, do Jesus Cristo, então o José tá de bom tamanho, pessoal. É isso aí.